E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais uma aula, para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço, você aprende mais como entender o gráfico de uma forma lógica e racional. O ativo está fechado. Por que o ativo está fechado? Porque nós estamos pós-virada de ano, né? Então hoje é praticamente o primeiro dia após a virada do ano, muitos mercados ainda estão fechados, então o mercado está em OTC. Vamos abrir aqui para você ver, ó. O mercado está em OTC, então existe essa dificuldade aqui dos mercados ainda estarem fechados, muitas bolsas estão fechadas, mas nós podemos trabalhar tranquilamente? Sim, podemos trabalhar tranquilamente. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos operar o OTC, vamos ver o que o OTC tem para nos oferecer e dentro do que o mercado nos oferece vamos fazer aqui algumas entradas, tá? Lembrando que o OTC não tem o volume financeiro é algo que me ajuda muito, né? Depois que você aprende o mercado de uma forma lógica, racional, utilizando os filtros principais, que no caso, né, é um volume financeiro, a gente fica um pouco... como se diz assim, sem volume, sem aquele detalhe, mas não tem problema. O mercado OTC ele pode ser muito lucrativo, desde que você tenha conhecimento técnico, como agora, né? Chegou num suporte, demonstrou que ele poderia suportar na região, fiz a minha entrada, tranquilo, simples, acho que não tem nada de absurdo aqui a minha entrada, você também está entendendo o que eu acabei de fazer. Se eu tivesse o volume financeiro para trabalhar aqui, seria melhor ainda, porque eu saberia ali se eu tenho força de venda na região, se eu não tenho força de venda na região, para apaziguar um possível rompimento. Mas vamos lá, ó, a entrada está indo perfeita. Quero já desejar para vocês um feliz 2023, né? Um ótimo ano de realizações, onde você pode crescer e aprender muito, mas muito mesmo sobre análise gráfica, acompanhando o canal aqui. Se inscreva, ative o sininho de notificações, que você receberá todas as aulas. Tá lá, ó, entrada perfeita. Qual é a dificuldade da minha entrada aqui? Alguém não entendeu? Né? Aqui tem uma região de demanda, ó. Ele veio exatamente fechar na máxima da região da demanda, fez um candle aqui padrão, né? Que eu poderia pensar numa compra. E aí eu fiz a minha compra aqui nessa região de suporte. Então tem muita gente que fala assim, Cadu, será que eu posso operar o OTC? Será que eu não posso operar o OTC? Bom, o OTC é uma alternativa para quem ou não tem o horário comercial disponível para operar, ou não tem outra alternativa mesmo, né? Por exemplo, que nem hoje. Hoje o mercado vai estar em OTC, então se eu quero operar, hoje é feriado, em muitos lugares ainda as bolsas não abriram, estão começando a iniciar as suas atividades. Então a alternativa é o OTC. Então eu vou ver o que tem aqui para nós. Se tivermos alternativas, possibilidades de entrada, nós vamos entrar. Se nós não tivermos, vamos ficar de fora do mercado tranquilamente, tá bom? Para que eu possa trazer o que? Uma aula para você entender melhor o significado de como se deve analisar o gráfico. Então essa análise foi uma questão simples. Se você analisar o gráfico, fez exatamente o que ela tinha feito aqui no passado, ó. O mesmo movimento, o mesmo padrão com 3 candles fez o mesmo movimento aqui. O mesmo movimento padrão fez aqui em cima em resistência, o mesmo movimento fez em resistência. Ou seja, o gráfico fala com a gente. O gráfico vai nos demonstrando o que ele quer que nós façamos com ele. Isso ajuda muito na hora de operar um suporte, na hora de operar uma resistência. É prestar atenção e observar o que o gráfico está fazendo. Falar em observar o que o gráfico está fazendo, você pode baixar também, ó, inteiramente grátis este e-book. É um e-book que eu deixo com 16 padrões de candle, onde você pode utilizar para as suas operações. Para fazer o download, basta entrar aí no meu canal do Telegram, tá? O canal do Telegram é o Treinamento Hunter. Está aí no banner do canal ou no link da descrição. Você vai vir aqui em mensagem fixada e tem os links para download. Inclusive aqui no canal do Telegram você pode ver resultados dos alunos, ó.
O Anilton mandando um 4-0 aqui já, o Décio 2-1 batendo meta, ó, iniciando 2023. Então você vai ver, eu recebi muitos aqui, ó, felicitações de 2023, muitos resultados positivos, muitas pessoas agradecendo pelo ano que passou, por ter tido conhecimento técnico. Dá uma olhada, isso aqui foi o... Deixa eu ver aqui, ó, o Rodrigo mandou toda a sequência falando que como todo mês ele continua positivo e agora no mês de dezembro foram R$4.000 em saque, assim como todos os meses tem sido para ele dessa forma. Então, vem aqui fazer parte deste canal também, baixe o e-book, você pode ficar aqui, você que ainda não é aluno, você vai ver os alunos aqui descrevendo o que eles fizeram, o que eles fazem, como eles conseguem ter consistência. Isso vai te ajudar muito também a entender os gráficos, tá bom? E se você quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, você pode mandar um direct para mim no meu canal do Instagram, e é só me seguir lá, ó, Cadu Rinaldi. Lembrando que no Instagram também tem o link da bio aqui, tem o meu WhatsApp também, caso você queira mandar alguma dúvida, e também a página de aquisição do treinamento. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, você pode ir por um preço que eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, aprender uma nova profissão, aprender como analisar os gráficos e saber realmente como se proceder diante de uma análise, né? Como fazer uma análise. Por exemplo, o gráfico está chegando nessa região, ó, o SDCHF. Eu já vi que ele está chegando numa boa região, que ele pode fazer uma correção ali. Ó, eu já vou fazer uma correção aqui, nessa região. Você vê que é o mesmo ativo, ó. Enquanto nós estamos conversando, ele trabalhou o suporte aqui, agora ele foi buscar a resistência, chegou na resistência, o que eu estou fazendo? Uma venda na resistência. Olha que interessante. Então eu posso trabalhar um suporte, eu posso trabalhar uma resistência de forma simples, tranquila, operando de forma lógica, de forma racional. A partir do momento que eu entendo e eu aprendo a saber ler o gráfico, eu aprendo a interpretar o gráfico, eu consigo ter o entendimento se aquele ativo ele está fazendo um suporte, se aquele ativo está fazendo uma resistência. Dentro deste modelo de trabalho gráfico, eu sei o que ele está fazendo e dentro daquilo que ele está fazendo, eu vou fazer o quê? Vou fazer as minhas entradas. Está lá, ó. Perfeito, perfeito. Qual foi a dificuldade? Qual foi a dificuldade para eu fazer uma compra aqui nesse suporte, né, nesse ativo, e agora ele foi buscar essa resistência e eu vim aqui e fiz uma venda na resistência. Olha que interessante, no mesmo ativo eu trabalhei tanto o suporte como a resistência. Quando a gente aprende a ler o gráfico, a saber ler o gráfico, a gente consegue entender as movimentações. Essas movimentações lógicas que o gráfico faz é quem nos dá o aval para fazer uma entrada de compra, uma entrada de venda, onde a gente vai utilizar aqueles padrões de vela que eu te mostrei ali naquele book, juntamente com esse contexto do gráfico. Interpretar o gráfico. Tem muita gente que ele procura operar, mas ele não sabe interpretar o gráfico. Tem muita gente que tem preguiça de estudar as movimentações do gráfico, sabia? Sabe por quê, gente? Eu vejo assim, ó, tem muitas pessoas que chegam no gráfico, chegam pelo gráfico, como algo que pode mudar a vida deles. Mas você já parou para pensar que toda profissão que alguém vai lá na profissão e acaba se dando bem na profissão, não é porque ela entendeu aquela profissão como algo que poderia mudar a vida dela. Questão de uma ganância financeira. É isso que eu estou querendo dizer. Na verdade, aquela profissão é uma paixão da vida dela. E como consequência, ela acaba fazendo o quê? Tendo altos lucros. Então, os gráficos é a mesma coisa. Não adianta você, por exemplo, pesquisar na internet e falar assim, eu vou procurar alguma coisa que faça eu ganhar dinheiro na internet. Aí você vê os gráficos, você fala assim, eu também vou aprender isso aqui porque tem gente ganhando dinheiro. Se você não tiver amor naquilo que você faz, não vai adiantar. Se você tiver amor em vender sorvete aqui na praia, você vai ganhar dinheiro. Eu já conversei com vendedores de sorvete aqui, eles ganham muito dinheiro na praia aqui. Tem prazer em trabalhar dessa forma e fazer, independente qual é o mercado. Sabe por quê? Porque geralmente a gente fala assim para as pessoas, quando você for aprender o mercado, você tem que ir lá aprender como é que faz. Por exemplo, vai estudar um movimento como esse, uma venda nessa resistência. Vai lá e faz uma vez. Faz uma vez.
esse movimento. Você vai fazer o quê? Uma ação no movimento. Aí depois você vai lá, faz 2 vezes, né, o movimento. O que vai começar? Vai começar a ter o quê? Uma repetição. Mas você tem amor à profissão. Depois depois da segunda vez você vai fazer X vezes. Por quê? Você tem prazer em trabalhar com isso. X vezes vai se tornar o quê? Um comportamento. Você vai ter, tá escrito errado, tá? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Vai se tornar um comportamento. Comportamento diante dos gráficos. Depois disso, vários meses, vai se tornar o quê? Um hábito. E depois de vários meses, que seja, por exemplo, um ano, que seja anos, aquilo lá vai se tornar o quê? Um estilo de vida. Por quê? Porque você tem prazer naquilo. Então tem gente que chega diante dos gráficos e pensa assim, uma semana estudando, eu vou saber fazer o que eu tenho que fazer na frente do gráfico. Um mês estudando, só vendo os vídeos, eu vou aprender tudo que eu tenho que fazer. Não, é um estilo de vida, gente. Um médico não se torna um grande médico porque ele foi lá e fez uma ação na vida dele só. Não, tem repetição, tem o quê? Comportamento. Além do comportamento, aquilo lá se vira um hábito na vida dele, e depois de um hábito, aquilo lá vira um estilo de vida. Ele tem prazer, ele tem amor naquilo que ele faz. Não é o que nós fazemos de vez em quando que molda nossas vidas, tem que entender isso, é aquilo que nós fazemos consistentemente. Por exemplo, se um aluno chega para mim e fala assim, eu não consigo entender esse movimento, eu não consigo fazer essa entrada, eu vou falar para ele, você vai ter que treinar essa entrada de forma exaustiva até você saber fazer. Quando você tem prazer e entende o que está acontecendo no gráfico, tudo isso vai ser prazer para você. Agora, se você não tem prazer naquilo que você está fazendo e entende isso como apenas um meio de ganho, de sobrevivência, aí vai se tornar algo chato, não vai ser um estilo de vida e você talvez vai ter muitos problemas para aprender. Entendeu? Eu só quero falar isso para vocês porque é importante falar isso para algumas pessoas, porque algumas pessoas chegam no trade por oba-oba, né? Chega no trade no oba-oba. Tô vendo uma entrada aqui, vou fazer uma compra aqui. Vou fazer uma compra aqui nessa região. O mesmo ativo, o SDCHF, fiz uma compra aqui em suporte. Depois eu fiz uma venda aqui na resistência. E agora eu estou fazendo o quê? Uma movimentação de tendência nessa região. Só trabalhei o SDCHF. Em 3 movimentos no gráfico eu fiz 3 entradas. Uma compra em suporte, uma venda em resistência e uma compra de continuidade de tendência. O que é isso? Conhecimento técnico. Aprenda a interpretar o gráfico para operar opções binárias de forma correta e simples. Você pode aprender de forma correta e simples, aprender da melhor maneira possível como é que se faz. E tá lá, entrada perfeita. Entrada perfeita. Olha que interessante. Eu fiz uma compra nesse suporte, fiz uma venda nessa resistência e agora segui a movimentação. No mesmo ativo, tudo aquilo que o gráfico me mostra, tudo aquilo que o gráfico me comporta, eu consegui fazer uma operação em suporte, eu consegui fazer uma operação em resistência, eu consegui fazer uma operação dando continuidade de tendência, e isso é o que? Conhecimento técnico. Aprenda a interpretar o gráfico para operar suporte, resistência e tendência em opções binárias. A partir do momento que você aprender a interpretar o gráfico, esse conhecimento técnico, por exemplo, que nem aqui no treinamento, a gente estuda setor por setor, e é prazer, cada detalhe, cada aprofundamento. Quando você tem prazer naquilo e quer aprender, gente, você vai a fundo no assunto. Enquanto você não se aprofundar de uma tal forma que você realmente sabe o assunto, você não sossega. É isso que eu estou falando do amor. Aí você vai lá e faz uma vez, vai lá e repete, depois aquilo se torna um comportamento, depois aquilo se torna um hábito e depois aquilo se torna um estilo de vida. Para mim, chegar num gráfico como esse e ficar aguardando apenas ele fazer um movimento, porque quem opera é o gráfico, eu só aperto o botão.
eu ficar aguardando ele fazer um movimento e eu vou lá e só faço o que ele está fazendo, para mim hoje é simples demais. Por quê? Porque isso se tornou um estilo de vida. Um dia foi uma ação, depois foram várias repetições, depois eu tornei aquilo lá um hábito na minha vida, uma questão comportamental, e hoje é um estilo de vida. Então eu posso aqui em poucos minutos fazer 3 entradas com $54 cada uma, positiva, usei o mesmo ativo, uma compra em suporte, uma venda em resistência, depois uma compra em tendência, no mesmo ativo dando 3 oportunidades diferentes gráficas. E você viu que o Cadu fez 3 tipos de entrada diferente gráfica, 3 formas de padrão de vela que aconteceu, 3 formas de gatilho de entrada. Isso é o que? Conhecimento técnico. Então, aprenda a interpretar o gráfico para operar suporte, resistência e tendência em opções binárias. Fazendo isso, você vai saber como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, como utilizar um padrão de vela para operar. Você vai entender como acionar um gatilho de entrada para você operar. Ou seja, as questões técnicas que norteiam o gráfico, você é capaz de aprimorar dia a dia os seus estudos e saber o que está fazendo. Mas é óbvio, né? Não é o que você faz de vez em quando que vai mudar a sua vida. É aquilo que você faz consistentemente. Então o gráfico é uma consistência. Por isso já diz, né? Eu quero buscar consistência. Você faz isso repetidamente? Ou você faz isso de vez em quando? Então a ação se torna uma repetição, que se torna um comportamento, que se torna um hábito e se torna um estilo de vida. E é assim que você vai vencer no mercado. Tá bom? Se você quiser se aprofundar, aprender de uma forma simples, objetiva, como faz para fazer entradas como essa, analisar o gráfico de uma forma como o Cadu acabou de fazer, o treinamento está aí com uma super promoção, você viu os resultados dos alunos, porque aí você vai aprender realmente como é que se faz e parar de perder dinheiro na corretora, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e não esqueça, amanhã estaremos aqui numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.